todos os irmãos sabem do poder que o fogo tem para a destruição. Sua fome insaciável vai devorando tudo pela frente, deixando apenas um rastro de cinzas. Assim estava o povo de Deus na época do profeta Neemias. E há muitas pessoas que, infelizmente, têm este sentimento, aquele sentimento de que restou apenas cinzas. Isto quando tais pessoas são frustradas em seus propósitos, quando são alcançadas por algumas perdas, ou mesmo quando bate a porta aquela inesperada má notícia. São situações que nós estamos sujeitos e que, ao passarmos por estas situações, sentimos frustração e olhamos, parece que ficou apenas cinzas. O que fazer quando na vida parece que restou apenas as cinzas da destruição? Em 586 a.C., os judeus foram levados pelos caldeus para a Babilônia. Em Judá ficaram poucas pessoas. Uma das estratégias dos caldeus era tirar da terra nativa os líderes, aqueles que pensavam mais, com maior influência social e política, e deixava na terra apenas aqueles que não possuíam tantas influências. Assim fizeram com os judeus. O livro de Neemias foi escrito neste período em que os judeus estavam na Babilônia. Neemias era copeiro do rei. Depois que os judeus foram levados para a Babilônia, vieram os persas e dominaram sobre os caldeus. Na época de Neemias, os persas reinavam, e Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Este rei foi sucessor de Assuero. Neemias fazia então parte dos milhares de judeus exilados no Império Persa. Certo dia, Neemias recebeu uma notícia arrasadora. Por intermédio de Anani e alguns que vieram de Judá, ele ficou sabendo da situação do restante de judeus que permaneceram em Jerusalém, a situação dos muros e a situação da cidade. Assim disse Anani. Neemias lhe pergunta pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Muros derribados, portas queimadas. O povo se achava em grande desprezo. É este o retrato, esta a informação. Diante disto, parecia aos olhos de Neemias que ficara apenas cinzas, e nós só compreendemos
a gravidade desta situação quando nós compreendemos o significado daquela terra, o significado daquela cidade, o significado do templo para aquele povo. A terra era a herança que Deus dera àquele povo. A perda daquela terra significava a perda da herança, significava a rejeição divina. A cidade era a cidade santa. Os muros derribados e os portões queimados significou a violação daquela cidade santa. O templo significava a habitação de Deus com o povo. Mas o templo profanado significava também o abandono de Deus àquele povo. Aquele povo no exílio significava que aquele povo, que era o povo da aliança, estava sendo rejeitado por Deus. E isto doeu, e doeu profundamente no coração do profeta. Parecia haver tão somente cinzas. Situações que nós podemos experimentar na vida, diante de alguns baques que nós enfrentamos, diante de algumas situações, quer seja na vida espiritual, quer seja na família, quer seja na saúde, quer seja nos relacionamentos, enfim, você conhece e você sabe aquelas áreas nas quais você tem sido mais provado, e você olha e parece haver tão somente cinzas, um rastro de destruição. O que fazer em situações assim? Nós deparamos neste texto bíblico com algumas ações inspiradoras de Neemias, ações que nos inspiram quando nós olhamos para trás e parece haver somente cinzas. O primeiro passo que Neemias deu e que nós precisamos aprender a dar na vida é este: nós, nestas situações, precisamos aprender a correr para Deus, o abrigo eterno. Precisamos correr para Deus, o abrigo eterno. Neemias foi confrontado com aquele relatório nada animador, o qual retratava abandono, destruição. E nestas circunstâncias, ele poderia tão somente perpetuar o erro daquele povo, o erro de buscar os recursos e a solução nas próprias cinzas deste mundo, nos próprios recursos oferecidos por este mundo. Entretanto, Neemias não repetiu este erro. Neemias se assentou e chorou, mas não ficou caído no pranto. Ele soube levantar os seus olhos e perceber que Deus está no seu reino eterno, e perceber que existe um abrigo eterno para nós, e perceber que Deus está acima do mal, quer seja o mal moral ou circunstancial. Este mal que pode atingir a tudo e a todos, que veio mediante a ação dos caldeus, matando, destruindo, queimando, arrastando ao exílio. A quem recorrer? O profeta entendeu que existe um abrigo verdadeiro, que não é alcançado, não é atingido, não é contaminado pelo mal, e este abrigo é o Senhor Deus, como o profeta diz, aquele que fez o céu. Ele busca refúgio nesta,
que é referência absoluta de perfeição, de integridade, de suficiência para nos socorrer. Naquelas circunstâncias não adiantaria o profeta recorrer ao próprio povo judeu. Não teria como recorrer a outras nações. Mas ele sabia que podia recorrer a Deus como abrigo eterno, suficiente, referência de bondade e de poder. Meus amados, este caminho está aberto para nós. Esta referência de suficiência, de acolhida, está aberta para nós. Quando aquela mulher, acometida por uma hemorragia, já havia gastado todos os seus bens, todos os seus recursos, e ali estava desprovida, gradativamente perdendo a sua vida, olhou para Jesus e entendeu que havia um abrigo eterno, referência de suficiência para socorrê-la. Se aproximou, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente se viu restaurada. Sim, meus queridos, neste mundo pecador, neste mundo que caminha para a morte, a cada minuto que nós vivemos é um passo a mais que nós damos para a morte. Nós precisamos achar uma referência de abrigo eterno para nós, e não há outra referência de abrigo para nós a não ser Deus. E Neemias compreendeu isto. Neemias poderia até não entender muitas variáveis do sofrimento do povo, da escravidão do povo, assim como nós muitas vezes não podemos até não entender algumas variáveis do sofrimento, da injustiça, do mal no mundo, às vezes perguntando. Mas, meus amados, podemos correr para o abrigo eterno, porque nele há conhecimento de todas as coisas, sabedoria infinita, e nele nós achamos abrigo. E foi exatamente isso que Neemias fez. E foi também isso que Asaf, quando começou a questionar porque o ímpio, tão pecador, tão violento, parece que está bem, goza boa saúde, se enriquece, e o justo está sofrendo, por que isso? E ele disse: quando ele entrou na presença de Deus, na casa de Deus, ele compreendeu tudo e disse que o ímpio estava em lugar escorregadio. E entendeu que o fim do ímpio não é nada bom, nada esperançoso. Ele soube buscar no abrigo eterno entendimento e acolhida. Neemias achou neste abrigo uma base segura para a sua vida, porque ele entendeu que Deus é o Deus da aliança. Embora o povo estivesse passando por momentos ásperos, inseguros, ele compreendeu que Deus estabelecera aliança com seu povo, e que Deus mudaria a sorte do seu povo, e que Deus abençoaria o seu povo. E isso nos faz lembrar Davi, que em um momento também de dificuldades levantou a sua voz a dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É neste refúgio eterno, neste abrigo eterno, que nós somos acolhidos quando parece haver apenas cinzas. É neste abrigo
que nós somos capacitados e fortalecidos para recomeçar, para ver o sol nascer, para ver aparecer um novo dia, para ver as portas se abrindo. Tem visto cinzas na sua vida? Sinais de destruição? Tem faltado a esperança? Meus amados, é nestas circunstâncias que nós olhamos para o Senhor e falamos: o Senhor é abrigo eterno, eu correrei para este abrigo, nos braços de Jesus eu serei acolhido, Ele me perdoará, Ele me abençoará, Ele saciará a minha sede, Ele me dará a vida eterna, porque os braços do Senhor são misericordiosos e capazes de acolher aqueles que correm para este abrigo eterno. O que fazer quando parece haver apenas cinzas? Corra para Deus, o abrigo eterno. Mas um segundo passo que precisamos ressaltar aqui, e que foi dado por Neemias, e que precisa ser dado por você, é este: quando parece haver apenas cinzas, a reconstrução é obra divina, iniciada dentro de nós. A reconstrução começa dentro de nós, pela obra, pela bênção, poder e graça de Deus. Neemias poderia fugir em muitas direções naquele momento. A sua mente poderia vagar por muitas opções, enganos, ilusões. Quando via apenas cinzas, Neemias poderia olhar para os caldeus, responsabilizar os caldeus, povo mau e violento. Poderia carregar no seu coração as marcas do rancor, como muitos infelizmente o fazem e dizem: são os meus pais que não me formaram bem. São as circunstâncias da minha vida passada que não me foram favoráveis. Por isso eu sofro hoje. Pessoas vivendo um presente de amargura porque não conseguem se desligar do passado que lhes persegue, infernizando as suas vidas. Meus amados, não é este o caminho. Não é este o caminho, porque a reconstrução precisa começar dentro de nós. Neemias poderia também levantar um questionamento diante de Deus. Onde estava Deus quando nós fomos arrastados ao exílio, quando os muros caíram, as portas queimadas? Onde está o amor e a justiça de Deus? Como muitos o fazem e duvidam do amor e da presença de Deus. Não foi este o caminho adotado por Neemias, e não é o caminho de Deus para você. Porque a reconstrução começa aqui dentro de nós. Ou então, Neemias poderia assumir uma posição de autocomiseração, de lamentar a sua vida, de lamentar a sua sorte, de lamentar tudo o que lhe pertence, de lamentar a miséria do povo. Entretanto, Neemias não perde tempo com o pessimismo, com a lamentação. Depois de olhar para Deus, depois de buscar abrigo em Deus, Neemias entendeu que chegou a hora de levantar, de reconstruir, de erguer. Meus amados, o palco dos grandes
recomeços, o palco das grandes reconstruções, o palco do levantar, o palco das grandes mudanças está mesmo dentro de nós. Quando olhamos para o Deus soberano gracioso, mas começamos um processo de reconstrução aqui dentro de nós. É por isso que a promessa de Deus é esta: tirar o coração de carne e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, habitar em nós pelo Espírito Santo, mudar o nosso interior, converter o nosso coração, derramar sobre nós o amor de Deus. São estas obras dentro de nós que proporcionam a reconstrução necessária nas nossas vidas, quer seja na fé, mas também isso reflete na família, na profissão, no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso agir. Então precisamos dizer: Senhor, opera a tua bênção no meu coração, dentro de mim, porque é aqui que eu quero ver a reconstrução do Senhor. Neemias entendeu que a cura, a verdadeira cura, começa com uma confissão sincera, com uma volta sincera para Deus. É aí que começa a verdadeira cura. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. É o verso 6. Depois de dizer: perdoa, Senhor, depois de dizer: Senhor, eu quero comunhão com o Senhor, porque, meus queridos, o coração perdoado que desfruta comunhão com o Senhor é o coração que se levanta para reconstruir. Depois disso, ele mostrou que essa cura segue com a convicção da nossa identidade como povo de Deus. Ele disse: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Ele revela o reconhecimento de que eles não eram qualquer um povo, mas que era um povo de Deus, escolhido pelo Senhor, redimido pelo Senhor. E às vezes, lá no fundo do seu coração pode bater aquela dúvida, aquela insegurança a respeito do amor e dos cuidados de Deus. Mas é preciso cura com confissão, conversão e com a redescoberta desta identidade. Eu creio em Jesus, eu creio na direção e domínio do Espírito Santo na minha vida. Assumi uma aliança com Deus. Portanto, faço parte deste povo que é do Senhor. E a cura se completa quando o profeta lembra, traz à memória as promessas do Senhor. Ele compreendeu que Deus não esquecera do seu povo. Ele revive estas promessas. No meio das cinzas, ele se alimenta das promessas de Deus. Então o profeta diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos convertestes a mim
e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Que maravilha, irmãos, quando olhavam e viam cinzas. O profeta foi erguido do chão. O profeta foi erguido do pó. O profeta olhou para o mais alto dos céus. O profeta contemplou a Deus. E este servo do Senhor lembrou das promessas do Senhor, que havia dito: se eu espalhar este povo, se este povo se arrepender, converter, voltar para mim, eu buscarei este povo e colocarei de novo este povo no lugar que ele precisa estar. Meus queridos, Deus nos criou para desfrutarmos da glória dele. Deus nos criou para desfrutarmos da vida. Deus nos criou para sermos dele. Deus nos criou para a paz dele. Deus nos criou para a alegria dele. Se alimente destas promessas do Senhor. Quando parece existir tão somente cinzas, corra para o refúgio, o abrigo eterno que é Deus. Lembre que a reconstrução começa dentro de nós. Dentro de nós. Cura de Deus dentro de nós. Porque quantos conceitos, quantos pensamentos, quantas ideias, quantas mentiras se aninham no coração e na mente, que não procedem de Deus, procedem do maligno. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, para que haja cura de Deus dentro de nós. Mas, meus amados, um terceiro passo, quando parece haver apenas cinzas, o que fazer? Nós somos chamados à ação em fé. Há pessoas que ficam eternamente esperando em Deus. E aí, como vai? Estou esperando no Senhor. Aí passa 10 anos sem ver a pessoa. Como vai? Estou esperando no Senhor. Outros estão eternamente esperando a cura interior. Estão sempre esperando a cura interior. Me lembro de uma palavra do pastor Lúcio, que ele disse que quando tem sido convidado para ministrar palestras a respeito de cura interior, ele não aceita mais. Porque percebeu que sempre as mesmas pessoas querendo cura interior, e nunca é curado. É preciso, nesse contexto, irmãos, darmos um passo que sucede a estes dois. É agirmos em fé, é descruzarmos os nossos braços, é nos levantarmos, é darmos os passos necessários. E Neemias fez isso. Não esperou que outros fizessem, ele se prontificou a ir até Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Foi até o rei. Ele era o que do rei? Copeiro. Ele não saiu assim de qualquer jeito. Ele buscou a permissão do rei para ir a Jerusalém e reconstruir lá. Ele pediu madeiras ao rei. Ele pediu cartas para levar aos governadores, para que eles tomassem ciência da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele tomou todas as iniciativas, mas havia uma convicção no seu coração:
O rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Você ainda duvida que a boa mão de Deus é com você? A boa mão de Deus é com todos aqueles que pela fé receberam a Jesus. Portanto, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, podem se levantar, que a boa mão de Deus os acompanhará em toda boa obra. Obstáculos vêm, fogo devorador pode vir, mas são vencidos. Um exemplo extraordinário é o exemplo de William Carey, pai das missões modernas. Um inglês enfrentou especialmente 4 obstáculos. O primeiro obstáculo que ele enfrentou, sabe qual? Por incrível que pareça, foi a igreja. Quando ele se levantou dizendo que queria ir até a Índia levar o Evangelho, a igreja não tinha uma teologia definida a respeito de missões. Alguns entendiam que a grande comissão fora dada apenas aos apóstolos. E quando ele se levantou dizendo que seria um missionário entre os pagãos, alguns lhe disseram: senta aí, jovem, menos, senta. Porque se Deus quiser salvar os pagãos, Ele salva sem a sua ajuda e sem a minha ajuda. Ele viu cinzas, mas não retraiu, continuou agindo em fé. Quando chegou na Índia, enfrentou também um outro obstáculo que não deveria ser obstáculo: a Companhia das Índias Orientais. Ingleses que deveriam apoiá-lo, mas que não quiseram apoiar, pelo contrário, levantaram oposição, não por questões religiosas, mas por causa dos princípios do Evangelho, que iriam interferir na política depravada que eles desenvolviam ali. Não era interessante os princípios do Evangelho, mas William Carey enfrentou também este obstáculo. Das cinzas agiu em fé. Uma outra dificuldade foi dentro da sua própria casa, porque desde o princípio a sua esposa era totalmente contrária a ir a este trabalho missionário. Depois de muita luta, ela resolveu acompanhá-lo, mas chegando lá, adoeceu gravemente, ficou louca. Este problema de enfermidade da esposa foi uma dificuldade muito grande para ele, mas também não impediu as missões de brotarem extraordinariamente naquele país. E por fim, dificuldades relacionadas à tradução, levar a palavra de Deus na língua daquele povo. E depois de muita luta, de muito esforço, de muitas traduções, certo dia ele retorna para o acampamento e é tomado por um susto ao ver que todo o acampamento ardia em fogo. Sobrou apenas cinzas de suas traduções. E ele disse: eu reconstruirei, e reconstruirei ainda melhor. E assim o fez. E o Evangelho foi plantado ali, se tornou o pai das missões modernas, influenciando gerações e gerações. Cinzas, às vezes na vida, às vezes na profissão, às vezes na fé, às vezes no lar, não sei, às vezes nas próprias ideias. Cinzas.
Mas, meus amados, quando parece haver apenas cinzas, lembre destes 3 passos e dê estes 3 passos. Existe um abrigo eterno, onde o mal não alcança. Deus, corra para este abrigo, corra para Jesus. O mal sopra em todas as direções, mas o mal não alcança este abrigo eterno, referência de pureza, santidade e suficiência. Corra para Jesus. Lembre que a reconstrução que o poderoso quer fazer em nossas vidas começa dentro de nós, diante dele em fé, diante dele lembrando das promessas, diante dele buscando comunhão, confessando os pecados. É aí que começa, é aí o grande palco dos recomeços, das mudanças e das bênçãos de Deus, é na nossa vida interior. E diante disso, dê os passos, agindo em fé, caminhando, e Deus mesmo abrirá as portas para o seu povo, como abriu o Mar Vermelho, e o povo passou em terra seca sob o poder e graça de Deus. Aleluia! Bendito Deus Salvador e Senhor de todo aquele que crê. Coral, vida e louvor.